espero que vocês estejam bem. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva já. Coloca também o joinha, aproveita e aciona as notificações para você não perder nada por aqui. Na enquete que eu fiz perguntando sobre mapa de pessoas que vocês gostariam que eu analisasse aqui com vocês, além do Arthur Aguiar do BBB, me pediram mapa de Pedro Scooby e do PA. Então vou aproveitar que eles estão na casa para falar sobre hoje o mapa do Pedro Scooby. Detalhe, não consegui o horário exato do nascimento do Scooby. Então, quando isso acontece, a gente coloca meio-dia, mas a gente não analisa as casas, a gente não sabe qual que é o ascendente, que é super importante, o meio do céu e a posição das casas. O que faz com que a leitura não seja tão profunda e específica, mas já dá pra gente entender muita coisa e a gente confirmar como uma mapa astral é uma ferramenta incrível de autoconhecimento, de conexão com a nossa verdade. E quanto mais a gente entende o nosso mapa, mais a gente vai vibrar na nossa verdadeira essência. Lembrando que o mapa astral é como se fosse uma fotografia do céu no momento do nosso nascimento, mas a nossa relação com essa fotografia muda. Ou seja, através da nossa consciência, a gente vai alterando padrões, visando sempre uma vida mais saudável, com mais qualidade, com mais bem-estar e mais sintonia com a nossa verdade. Então vamos lá. Pedro Scooby é um leonino, o Sol estava em Leão quando ele nasceu pertinho de Mercúrio. Isso já traz essa alegria de viver do Pedro, essa criatividade, esse lugar muito brincalhão, sabe? Muito espontâneo, muito genuíno, um coração gigante. Quando ele ganhou, acho que umas 2 lideranças em dupla, ele cedeu, né, a liderança para outra pessoa. Ou seja, isso é de uma super generosidade. Ele foi a pessoa que decidiu, que teve a ideia de vamos pular e deixar a liderança para a Lina. Então tem esse lugar que é muito generoso, que é uma bondade, que é muito de Leão, e Leão ainda juntinho do planeta da comunicação, que é Mercúrio. Então nas ações, na forma de agir, de se expressar, vem esse sentimento muito de bondade, de generosidade. Ao mesmo tempo dessa alegria, dessa criança interna que está sempre ativa. Ele é de uma leveza muito, muito evidente, né? Eu lembro que teve um dos paredões que o Tadeu perguntou como ele estava e ele falou, olha, se eu ficar vai ser legal, porque eu vou continuar vivendo essa experiência maravilhosa, mas se eu sair também vai ser legal, porque eu vou rever a minha família, eu tô com saudade das pessoas que eu amo. Então é esse lugar, sabe, de tá bom aqui, também tá bom ali, isso é contagiante. Então esse Sol aqui com esse Mercúrio, ou seja, a gente já visualiza o Scooby aqui. Ele tem 2 astros muito importantes em Câncer, que são uma Lua e o planeta Vênus. E ele fala muito da relação com a família, da relação com a esposa, da relação com os filhos, né? Todo mundo diz que ele é um super paizão. Então isso fica muito forte com esses astros aqui no signo de Câncer. E um lado muito sensível dele também. A Vênus, que é o planeta do amor, que vai falar das relações, dos nossos valores, em Câncer também vai trazer essa relação muito forte com essa família, com essa ancestralidade, com as coisas que ele viveu. E ele tem muito fogo no mapa, é o elemento que mais se destaca. E o fogo é muito aqui agora. E... Engasguei comigo mesma. Não sei se eu vou cortar essa parte. Deixa eu dar uma respirada funda. Se der, eu corto. Se não der, tudo certo, vida real. Não, melhor foi que eu engasguei com a minha própria saliva aqui. Ia falar justamente do lugar do aqui e agora, que né, ele tá muito presente no aqui e agora. E o fogo traz isso, traz essa energia. Ele tem Marte em Áries. Marte em Áries é uma posição muito de competidor. E ele tem isso muito forte, né? Ele é um super, hiper surfista. E lá na casa a gente vê a garra dele para ganhar as provas, sendo que ele ganhou várias já, ganhou o anjo não sei quantas vezes, ganhou liderança. Ele é rápido, ele é determinado, ele vai lá e ele ganha. Ele tem essa coisa, eu quero ganhar, eu quero esse prêmio. Isso é muito legal. Mas isso também mostra que não é o prêmio acima de tudo, sabe? E isso traz um lugar muito, de novo, desse olhar para o outro. Inclusive, eu acho que o maior desafio, se a gente for pensar em desafio nesse mapa, é justamente, às vezes, o ficar muito para o outro. E ele pode, às vezes, esquecer dele também, sabe? Por se preocupar muito com os outros, querer ajudar as pessoas, querer fazer o bem, às vezes ele pode se abandonar um pouco. Então, o equilíbrio, né? Precisa de um equilíbrio aqui.
Não sei também se às vezes ele é, entre aspas, essa expressão, mas meio fogo de palha, sabe? Ele vai muito na empolgação e depois ele desencana, ele não quer mais, ele esquece, ele muda de ideia, porque tem um desafio que também pode trazer isso. Às vezes é uma falta de foco. Então acho que quando ele sabe o que ele quer, ele tem um objetivo claro, ele vai, inclusive com empolgação, mas como ele tem pouco elemento terra, pouco elemento ar também no mapa, o que se destaca é o fogo e depois a água, isso faz com que às vezes ele não tenha uma permanência, uma solidez, às vezes ele pode cansar rápido, sabe? Quando ele não tem um foco, porque, por exemplo, se a gente for pensar até nas provas de resistência, ele tem um foco, ele tem um objetivo, ele vai lá, ele persiste. Agora, na vida, de repente, quando não é muito claro, ele às vezes pode se empolgar muito no início e aí ele começa algo e depois esse fogo começa a desmanchar, começa a apagar, meio criança, sabe? Que começa na empolgação e depois não quer mais e depois muda de ideia. Isso pode acontecer, ou se dispersar facilmente. E aí se dispersa e aí também muda o foco, muda o interesse. Isso também poderia ser um desafio. É só falando de novo, a gente não tem as casas. Se a gente tivesse o horário exato, a gente aprofundaria e saberia até os assuntos relacionados a esses desafios e áreas muito em destaque nesse mapa. Infelizmente, não dá para fazer isso, mas já dá para brincar e saber muita coisa aqui. Tem um lado também muito espontâneo, muito genuíno, muito criativo. Ele poderia ser facilmente um artista também, sabe? Tem um lugar da relação com a arte, com a beleza. Ele é uma pessoa que acaba chamando a atenção. Leão tem isso, né? Tem um brilho. Tem um brilho. Vai chamar a atenção sem fazer o menor esforço. Tem uma alegria contagiante, tem uma energia que contagia. Eu não sei quem ouvi falar. Alguém falou dele que ele por essa energia dele, ele acaba conhecendo muita gente, daí ele é muito convidado para festas, né? Ele tem, parece que, muitos amigos artistas também, e ele acaba estando nesse lugar das artes, da música, por causa dele ser muito gente boa, então as pessoas acabam convidando. Isso é muito fogo. O fogo gosta, né, desse lado mais sociável, de energia, de festa, de comemorações. Você vê que sempre que ele pode, ele comemora, ele abraça lá os amigos. Isso é muito de saber de novo, né? Viver o momento, agradecer pela vida, comemorar por estar naquele lugar, comemorar por uma vitória, comemorar por algo legal. Tem uma coisa dele estar sempre sorrindo. E isso é muito verdadeiro, não é? Porque às vezes, né, a gente vê que às vezes tem alguns momentos, se a gente analisar o programa, que a gente acha um pouco forçado uma reação, né? A gente fala, acho que isso daí foi meio calculado muito, meio pensado, e a gente vê que no Scooby tem uma coisa muito espontânea, né? Que ele tá vindo o momento que ele decide, que ele faz. Até um certo, entre aspas, sincericídio poderia haver com esse Mercúrio que tá em Leão, que tem um desafio com Júpiter. Então, às vezes, poderia ser também falar além da conta, ou se intrometer em alguns lugares que não tem a ver com ele, sabe? Mas por uma espontaneidade, por assim, quando vê já viu, quando vê já falou, quando viu já expressou, sabe? É um lugar muito espontâneo, de reatividade também. Então aconteceu, ele vai lá e ele reage de uma forma verdadeira e muitas vezes sem pensar, isso pode acontecer. É muito no calor do momento. Ele vai, ele faz, aí pode até ficar nervoso sim, principalmente se ele se sentiu injustiçado. Tem uma coisa de um senso de justiça muito grande e ele vai defender sempre as pessoas que ele ama. Da forma que ele puder, no melhor dele naquele momento. Isso é assim, sabe? É lei. Se ele sente que a pessoa que ele ama, que é importante para ele, está sendo injustiçada, naquele momento ele vai fazer o que ele puder para salvar, para ajudar, para acolher. Ele tem um lugar muito acolhedor também. Então, eu tô usando coisas que eu vi no programa porque eu acho que são legais pra gente, né, abalizar aqui algumas coisas que aparecem. Por exemplo, quando agora saiu a Natália, né? Então já tinha saído a Lina, saiu a Natália, a Jéssica ficou sozinha. Ele foi a primeira pessoa que eu lembre, tá? Ou que mostrou lá, que foi lá e abraçou a Jéssica. Você não tá sozinha. A gente tá aqui, tá? Chora, tudo bem, mas eu tô aqui. Então tem lugar, é um lugar paizão mesmo, sabe? Que é sensível.
né? Porque poderia fazer outras coisas. Não, nesse momento eu vou dar um acolhimento aqui para ela, vou conversar, vou... tem um lugar de empatia muito grande também. Ele deve ser aquela pessoa que os amigos gostam de desabafar, que ele vai ouvir e que ele vai trazer sempre uma palavra que vai trazer um novo olhar, ele vai trazer uma luz, ele vai fazer uma brincadeira que vai fazer a pessoa, até no momento às vezes muito triste, dar um sorriso. Isso é muito forte. E muito forte uma garra, uma capacidade de liderar, de estar à frente, de se posicionar. Só que esse Marte em Áries, ao mesmo tempo, ele tem alguns desafios. E nesses desafios, às vezes ele pode se precipitar. De novo, né? Por uma empolgação, por um calor do momento. E aí ele pode depois se arrepender. Porque ele foi muito no lugar do impulso. Às vezes ele pode agir nesse lugar sem pensar muito. Lembrando, a gente vem amadurecendo, praticando autoconhecimento, se descobrindo. Tem coisas, muitas coisas, que conforme a gente vai crescendo e evoluindo, a gente vai transformando. A impulsividade é uma delas. Como tem muito fogo nesse mapa, muito comum. A pessoa que tem muito fogo, ser muito imediatista, ser muito empolgada, às vezes ser muito eufórica e se precipitar. Né? Quando viu já fez, quando viu já falou, quando viu já brigou. Ao mesmo tempo, ele tem uma capacidade muito grande também de esquecer. Sabe? Então tá, resolvi, brigamos, discutimos, tá tudo bem. Teve até uma cena super bonita que ele tinha meio discutido com o PA, não sei se vocês viram. Daí já tava de madrugada, os dois dormindo, ele levantou, pegou o microfone dele, foi lá, abraçou o PA e falou, cara, eu te amo, tá tudo bem, vamos dormir bem um com o outro. Então tem esse lugar, sabe, que é um lugar amoroso, que é um lugar de, cara, vamos ficar bem. Pra quê? Né? Não vale a pena. É uma leveza. E isso é muito forte, né? Eu tenho escutado muitas pessoas falarem dessa leveza que também, às vezes, é vista como um não compromisso. E isso aparece no mapa dele claramente aqui. Que às vezes por ele ser muito leve, parece que ele não tá preocupado, parece que ele não tá se importando. E não é isso. Mas pode causar uma confusão nas pessoas que estão ao redor dele. Então é como se ele, às vezes, mostrasse, né, essa forma dele ser muito leve e tá tudo bem se for assim e tá tudo bem se for assado. De fora, as pessoas podem falar, nossa, mas é muito... Né, pode trazer uma coisa de ser irresponsável. É uma falsa impressão. Isso é algo legal também sempre dele olhar, se ele achar, né? Porque assim, quando a gente faz o mapa, é assim, realmente isso acontece, isso me incomoda. Então, deixa mais claro, ó, eu estou nesse momento entendendo isso e eu tô me comprometendo com isso, mas a minha forma de me comprometer é assim. Não tem gente que se compromete, parece que tem que ser sério, e parece que tem que ser pesado, e parece que tem que isso, e parece que tem que ficar falando o tempo todo sobre o assunto. É uma outra maneira de viver a vida. Meus amores, espero que vocês tenham curtido. Se vocês conhecerem o Scooby, souberem alguma coisa a mais e falarem, tem isso também, isso realmente eu percebo nele, fiquem muito à vontade. Se quiserem que eu analise mais algum mapa, além do mapa do PA, que eu vou analisar, também me digam. O objetivo de analisar esse mapa de pessoas que estão em evidência, de famosos, também me pediram da Anitta, é justamente a gente perceber que tá tudo no mapa astral. A gente perceber que quando a gente entende o nosso mapa, a nossa vida muda. É realmente o mapa do tesouro, sabe? É um antes e depois. E é quando a gente analisa o mapa dessas pessoas, a gente começa a perceber e entender. O mapa fala sobre isso, o mapa demonstra aquilo. Também uma coisa importante aqui como desafio, acho que eu já falei, mas vou falar mais uma vez, às vezes ele realmente se doar muito, sabe? Se doar demais para tudo ao redor dele e ficar às vezes até cansado de tanta doação. Ao mesmo tempo, como ele tem essa coisa do fogo de viver o momento, ajuda sempre ele a parar e também a fazer uma autoanálise. De onde ele tá, o que faz bem pra ele. Tem uma coisa muito de valorizar momentos de alegria, valorizar momentos de prazer, curtir a vida, né? Então acho que a gente tem muito a aprender com o Scooby. Gratidão pela presença de vocês. Se quiserem, comentem, fiquem à vontade. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo.